Um objeto estranho com um bebê cai em uma fazenda e o casal que mora no local decide criar a criança como se fosse seu filho. Porém, as consequências dessa decisão serão terríveis. Fala pessoal, o filme que vamos acompanhar hoje também é conhecido como Superman do Mal. Antes de começarmos a recapitulação, já convido vocês a deixar o joinha no vídeo e se inscrever para continuar acompanhando nossos vídeos no canal, beleza? Antecipe já o seu FGTS. Faça uma simulação gratuita. Link na descrição. A história começa com o casal Tori e Kyle no quarto da fazenda onde moram, quando Tori começa a ter uma sensação estranha. Tori levanta da cama e pergunta para Kyle se ele está sentindo o mesmo. Na sequência, as luzes se apagam e eles sentem um tremor. Quando eles olham pela janela, enxergam uma luz estranha. Nesse momento, há uma coletânea de imagens de um bebê com as vozes de Tori e Kyle interagindo com a criança. 10 anos se passam. Tori está procurando seu filho, Brandon, pela fazenda até que o encontra no celeiro. Kyle, quando vê os dois saindo do lugar, avisa que é um lugar com muitas madeiras e pregos e é perigoso que Brandon acabe se machucando. Durante a aula, Brandon é questionado pela professora sobre um assunto e responde de forma complexa. Isso faz com que ele receba a zoação dos outros alunos. Porém, Kathleen, uma de suas colegas, afirma para Brandon que o mundo é dos espertos. À noite, Tori está trabalhando em suas pinturas e coisas estranhas começam a acontecer na fazenda, como luzes piscando e um chamado. Brandon começa a ter convulsões e quando terminam, ele desperta e seus olhos estão vermelhos. Brandon se levanta da cama e pula da janela do seu quarto. Tori, ao escutar o barulho da queda, sai para fora para verificar o que aconteceu e se dirige até o celeiro. No celeiro, ela vê Brandon tentando abrir desesperadamente um alçapão. Quando ela se aproxima, Brandon tem uma reação estranha e, posteriormente, não lembra do que aconteceu. Brandon afirma que estava ouvindo vozes e Tori disse que está bem. Tori coloca Brandon na cama e cantarola uma canção enquanto faz alguns cortes com imagens do alçapão com uma luz saindo das frestas e uma voz estranha chamando de lá. Quando Tori sai do quarto do filho, Kyle questiona se alguma coisa aconteceu e ela afirma que Brandon teve sonambulismo enquanto dormia e estava andando por aí. No dia seguinte, Brandon está ajudando seu pai e Kyle conta como conseguia acalmá-lo na época em que o adotaram, quando era bebê. Quando terminam, Kyle pede ao filho que apare a grama, pois terá que sair. Brandon tem dificuldades em ligar o aparador e fica irritado. Neste momento, ele acaba atacando o aparador longe com uma força sobre-humana. Ele se dirige até o aparador, que está ligado, e vozes começam a aparecer. Ele coloca as mãos na hélice do aparador e sua mão não fica machucada. À noite, Brandon vai até uma lanchonete para comemorar seu aniversário com os pais e seus tios, Merrill e Noah. Seus tios dão a Brandon de presente uma arma. Kyle toma a arma do seu filho e afirma que ele ainda não tem idade para isso. Brandon fica nervoso e soca a mesa. As luzes do ambiente piscam. Kyle adota uma postura mais firme e exige que vão embora. Brandon acaba aceitando com a intervenção de Tori. Quando chegam em casa, Tori e Kyle questionam a reação estranha de Brandon. O comportamento estranho de Brandon continua nos dias seguintes, quando a família está se preparando para viajar para acampar. Ao se aproximar, percebe que seu filho está mastigando um garfo e quando o tira da boca do filho, o garfo está deformado e Brandon fica assustado. Neste mesmo dia, Tori encontra no quarto de Brandon fotos de órgãos humanos. No acampamento, Kyle tenta conversar sobre mudanças do corpo e sobre desejo sexual.
À noite, Kathleen, colega de classe de Brandon, está dormindo em seu quarto quando uma música começa a tocar em seu notebook. Ela o desliga, mas volta a tocar assim que vira as costas. Depois que ela desliga novamente o seu notebook, ela sente uma presença na janela. Avista Brandon atrás da cortina e grita. A mãe da menina chega no quarto, porém não há mais ninguém ali. Na escola, Tori questiona Meryl sobre como agir diante do comportamento estranho do filho. Meryl responde que não é necessário consultar um especialista, pois seu comportamento é causado pela puberdade. Na sequência, Tori se aproxima de Brandon para irem embora e visualiza ele desenhando um símbolo em seu caderno. Durante a noite, Kyle escuta as galinhas da sua fazenda assustadas e acredita se tratar de um lobo. Pega sua arma para verificar. Porém, quando chega no galinheiro, verifica que se trata de Brandon, que está parado de forma estranha e deixando as galinhas agitadas. Quando questionado se está tudo bem, Brandon afirma que acredita que sim, e eles entram em casa. Mais tarde, coisas estranhas acontecem no galinheiro e Kyle tem uma noite agitada. Kyle se levanta e vai até o galinheiro e encontra todas as galinhas mortas. Ele chama Tori para verificar o que aconteceu e diz acreditar que Brandon é o responsável. Porém, Tori afirma que se trata de um lobo. Brandon está na aula de educação física brincando de João Bobo e Kathleen acaba deixando ele cair. O professor pede que ela ajude Brandon a levantar, mas ela se nega afirmando que ele é um tarado. O professor insiste que ela ajude Brandon a se levantar e quando ela faz isso, o menino torce sua mão. Tori e Kyle são chamados na escola e decidem que ele será suspenso por 2 dias e terá acompanhamento com a psicóloga, mesmo com a reprovação de Erica, mãe de Kathleen. Quando chegam em casa, Tori conta a Kyle sobre o dia em que Brandon estava tentando abrir o alçapão. Kyle questiona Tori se Brandon encontrou, e ela responde que não, mas que ele parecia atraído pelo alçapão. Kyle afirma que Brandon pode parecer com eles, mas que ele nunca sangrou, não teve nenhuma fratura e agora está machucando pessoas. Enquanto Brandon dorme, um novo chamado vem do alçapão do celeiro e ele começa a murmurar em uma língua estranha a palavra dominar. Ele vai até o celeiro e consegue abrir o alçapão. Neste mesmo instante, Tori está fazendo uma pesquisa em seu computador sobre fenômenos naturais e quando olha pela janela, avista uma luz estranha saindo do celeiro e vai até lá. Quando chega, ela avista Brandon levitando acima do alçapão e murmurando em uma língua estranha. Quando ela chega perto, Brandon cai e acaba se machucando com um objeto estranho que está no alçapão. Brandon questiona Tori sobre quem é e ela conta que não o adotaram em uma agência, mas que ele chegou na fazenda pelo objeto que está no alçapão. E ela e Kyle decidiram criá-lo, pois já desejavam ter um filho. Brandon se revolta e destrói alguns objetos da casa. Posteriormente, ele sai da fazenda murmurando uma língua estranha dizendo dominar o mundo. Em seguida, Brandon leva flores para Kathleen e afirma que descobriu que é especial. Kathleen, assustada, diz que sua mãe mandou não falar com ele e Brandon afirma que irá resolver isso. Erica está limpando a lanchonete onde trabalha quando luzes começam a piscar. Quando ela chega perto da luz, a lâmpada explode e um caco de vidro entra em seu olho. Machucada, Erica vê alguém na lanchonete e tenta fugir, se trancando na despensa. Porém, alguém mascarado destrói a porta e a alcança. No outro dia, Brandon acorda atrasado para a escola e afirma que estava no quarto pensando, mas estava bem. Enquanto isso,
a polícia vai até a lanchonete investigar o desaparecimento de Erica. Durante as investigações, um dos policiais encontra no vidro um símbolo estranho, que é o mesmo símbolo que Brandon desenhava em seu caderno. Durante a sessão com a psicóloga Merrill, Brandon afirma que está bem com a questão da adoção e que é uma pessoa superior. Quando ela questiona sobre ele se sentir mal com o que aconteceu com Kathleen, Brandon afirma que coisas ruins podem acontecer com pessoas por um bom motivo. Diante dessa resposta, Merrill afirma que não pode pegar leve com ele só porque faz parte de sua família e deve conversar com o xerife no dia seguinte, o que deixa Brandon nervoso. À noite, Brandon não está conseguindo dormir e, quando Tori vai procurá-lo, não o encontra. Brandon foi até a casa de sua tia, avisando que ela não pode conversar com o xerife, pois não será bom para ninguém, inclusive para ela. Merrill afirma que deve fazer o seu trabalho e o manda para casa. Porém, Brandon não vai embora e entra na casa de Merrill de máscara. Noah chega em casa e encontra Brandon no armário. Noah fica irritado e afirma que o levará para casa. Brandon questiona se contará aos seus pais e afirma que ele não pode contar. Noah afirma que Brandon terá sorte se ele só contar e manda que ele entre no carro. Brandon não obedece o seu tio e quando Noah chega perto, o menino se vira com os olhos vermelhos e uma força manda Noah longe. Assustado, Noah pega o carro e foge, porém é perseguido por Brandon. Algo atinge o carro, que para de pegar. Enquanto Noah tenta fazer o carro ligar, ele avista Brandon de máscara levitando em sua frente, o que deixa mais assustado. De repente, Brandon some e o carro de Noah se inclina, levitando no ar e cai ao chão, causando a morte de Noah. Com o sangue de Noah, Brandon desenha o seu símbolo no chão. Brandon chega em casa sem camisa e seus pais estão desesperados. Como desculpa, Brandon afirma que estava jogando futebol e os seus colegas o zoaram por ter rasgado a camisa, mas não deixa os pais verem. Tori e Kyle percebem que Brandon estava mentindo, mas não sabem o que fazer para solucionar o problema. Durante a noite, Kyle sonha com a noite em que encontraram Brandon. No sonho, ele encontra Tori na floresta com o bebê no colo e sangue escorrendo, e os olhos de Tori brancos. No dia seguinte, Tori e Kyle recebem a notícia de que Noah está morto e vão consolar Merrill. Merrill pergunta se Brandon chegou em casa bem, pois ele havia ido até a sua casa, mas não lembrava de tê-lo visto sair. Tori e Kyle contam para Brandon o que aconteceu com o tio Noah, porém o menino não demonstra nenhuma emoção. Kyle avisa que sabe que ele foi até a casa de seus tios e Tori questiona se Brandon sabe de algo. Brandon nega saber de algo e afirma que jamais machucaria o seu tio. Kyle se revolta e afirma que o menino está mentindo. Durante os questionamentos, Brandon empurra seu pai com uma força que surpreende Tori e Kyle. Então Tori manda que ele vá para o seu quarto e Brandon obedece. Desconfiado, Kyle decide procurar a camisa que Brandon está escondendo enquanto o menino toma banho. Ao encontrar a camisa, Kyle encontra manchas de sangue. Brandon entra no quarto, mas Kyle consegue disfarçar, pedindo desculpas. Kyle acredita que Brandon está envolvido com a morte de Noah, porém Tori se nega a acreditar. Enquanto isso, na delegacia, o xerife verifica que o símbolo desenhado no asfalto é o mesmo encontrado na lanchonete. Kyle afirma para Tori que levará o filho em uma viagem para demonstrar o seu amor. Durante a viagem, Kyle leva Brandon para caçar. O xerife chega até a casa de Tori e questiona sobre o seu filho e o símbolo encontrado nos locais dos crimes. Ela afirma
que não conhece o símbolo e impede a entrada do policial para investigar. Tori procura os desenhos do filho e confirma que se trata dos mesmos desenhos encontrados pela polícia, e encontra mais desenhos perturbadores de dominação. Na caçada, Kyle tenta matar Brandon com um tiro na cabeça, porém nada acontece. Quando Kyle tenta atirar novamente, Brandon some e Kyle sai correndo. Mascarado, Brandon segura o pai e queima o seu rosto com a visão de raio laser. De noite, Tori liga para o celular de Kyle, afirmando que ele tinha razão e que Brandon estava envolvido com os crimes. Porém, é Brandon quem atende a ligação. Ao questionar onde está Kyle, Brandon afirma que ele se foi. Tori perguntando onde ele está e ele diz que está em sua casa. Brandon começa a destruir a casa com Tori dentro. Ela liga para a polícia, mas a ligação cai. O xerife, que foi acionado para verificar, chega ao local com uma policial e encontra a casa destruída. O xerife é atacado por Brandon e a policial pede que Tori se esconda. A policial tenta em vão chamar reforços e, enquanto procura Brandon, é morta por ele. Brandon procura Tori, que consegue sair pela janela, ficando pendurada. Tori acaba caindo e cortando sua mão. Com isso, Tori se recorda que Brandon se cortou com um objeto estranho que está no alçapão do celeiro. Tori corre até lá. Chegando lá, encontra o corpo de Erica com símbolos desenhados com sangue na parede. Tori consegue pegar um pedaço afiado do objeto e esconde no bolso. Tori chama Brandon e quando ele aparece, ela afirma que o ama e acredita que ele é bom. Ela o abraça e tenta cravar o objeto em suas costas, mas Brandon segura sua mão. Irritado, Brandon sobe com Tori até o céu e a solta. Em seguida, Brandon avista um avião vindo em sua direção. Na manhã seguinte, a polícia chega até o local para investigar a queda de um avião que causou a morte de Kyle e Tori, deixando apenas o filho Brandon como sobrevivente. Após isso, vemos uma coletânea de matérias de telejornal mostrando uma pessoa mascarada causando destruição. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Se inscreve no canal para ver as melhores histórias. Deixe seu joinha se você gostou e um comentário para sabermos o que está achando. Te vejo no próximo vídeo. Antecipe já o seu FGTS. Faça uma simulação gratuita. Link na descrição.